Quem curte balada provavelmente já ouviu falar em MDMA. Por trás da sigla está uma droga sintética que está em festas, bares, boates, casamentos e é usada por jovens, adultos, né? E ela, claro, não está sozinha, LSD, GHB, anabolizantes, ice, inalantes e aí vem mais um monte de outras drogas sintéticas. A oferta é enorme e os riscos também. Mas as informações são poucas ainda. Então nós vamos entender melhor o que são e os perigos que se escondem, né, que acabam se escondendo por trás dessa falsa ideia de prazer. Comigo está a pesquisadora Clarice Madruga. Tudo bem, Clarice? Tudo bem. Obrigada por poder falar um pouquinho aí, porque tem uma moçada usando de um jeito meio esquisito, né, essas drogas sintéticas. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente entender, sem fazer aquele abismo geracional, sem fazer um tipo de julgamento ou sem caretices à parte, né? O que nos interessa aqui realmente é a questão da ciência por trás disso e principalmente que esses jovens ou esses adultos que estão usando entendam o que eles estão consumindo. Sim. Então, eu acho que antes de tudo é interessante comentar sobre o contexto dessas drogas, né? Elas são drogas que, diferente de muitas outras, elas estão muito associadas a um contexto específico que é o uso recreacional em festas, né? Elas começaram com a cena eletrônica na Europa, nos Estados Unidos, elas eram drogas que eram usadas dentro de todo um ritual, né, de recreação, de certos tipos de música eletrônica, de certos tipos de perfil de usuário e que cada vez mais o uso se populariza e amplia esse cenário, né? Tanto que, inclusive, eu costumo falar que aqui no Brasil houve toda uma adaptação transcultural do uso dessas drogas, porque, inclusive, a música que costumava ser na Europa, é muito comum que elas sejam drogas do contexto de música eletrônica, aqui já, obviamente, não ficou limitado a essa cena, né? Ela é usada hoje, inclusive, tem relato dela sendo usada em festas de comunidades, no pancadão, nesse tipo de festa que usualmente se acharia que outras drogas poderiam ser usadas, essa entrou também no cardápio. Né? Entendi. Como se fosse assim, ela está mais democratizada, digamos, no Brasil, né? Ela entra em todas as tribos. Infelizmente, sim. E o que é essa droga, Clarice? Por que a gente chama de sintética? Qual que é o princípio ativo dela? Explica um pouco. Então, o que fez é exatamente o que eu ia falar. O que fez isso acontecer foi ela ficar mais disponível e mais barata. Por que ela ficou mais disponível e barata? Porque não é o que diz ser, né? Então, quando me perguntam assim, e o MDMA, se faz mal, não faz, o MD... A primeira coisa que eu falo é que MD, MDMA, êxtase viraram nomes genéricos de drogas que não têm absolutamente mais nada a ver, a substância em si não tem mais nada a ver com o que se lê sobre MDMA ou MD, tá? Eu vou explicar. O MD ou MDMA são várias submoléculas, mas que são todas muito parecidas em termos da ligação delas no cérebro. Elas são muito mais seletivas, elas vão agir muito mais nas redes neuronais da serotonina, que é um neurotransmissor que tem a ver com alegria, euforia, satisfação, sensação de prazer plena. E as drogas que são usadas com as pessoas achando que são essas, são drogas que se conectam em circuitos diferentes, que tem muito mais a ver com estimulação extrema, como a dopamina, né? São drogas mais dopaminérgicas, que se chama, que elas mexem em circuitos que elas vão modular muito mais a energia, apetite, né? Tanto que as pessoas que usam essas drogas, elas falam, fiquei 12 horas numa festa, dançando sem parar. Né? Isso quase que confirma o fato de que não é a droga que eles estão achando que estão usando. Se não vai dormir, né? Tem até um funk, não vou dormir nunca mais, né? Agora, é uma droga, ela é solúvel e, portanto, ela pode ser colocada numa bebida, em alguma coisa que a pessoa estiver consumindo? Então, essas substâncias que estão sendo usadas como se fossem MD, elas são parentes das metanfetaminas, das anfetaminas, em outras palavras, elas são muito mais parecidas com o rebite, aquele de caminhoneiro para se manter acordado, do que com o que se lê na literatura sobre MDMA, que é uma droga que a princípio nem sequer dá tanta agitação. Tá? Então, ou seja, a pessoa não sabe nem o que está consumindo, Clarice, é isso? Exatamente. As pessoas acham que porque às vezes é uma pílula rosa, ou existem várias crenças, como por exemplo, se tem o desenho X na pílula, então é a tal.
né? Isso não existe a possibilidade de ter garantia. O que se sabe? Se sabe que essas substâncias que são de fato MD, MDMA, são caríssimas e dificílimo de ser sintetizado. Basicamente, só um laboratório profissional consegue fazer essas substâncias. Então, o que está sendo usado são substâncias que conseguem ser sintetizadas num fundo de quintal, que é o quê? Que são esses estimulantes extremamente potentes, que são muito mais neurotóxicos, elas afetam muito mais, elas dão muito mais sequela de problemas de memória, desencadear transtornos de depressão, transtornos de ansiedade, porque elas são estimulantes muito, muito potentes. Elas são ingeridas com água. Se a diluição em água e você toma água, ainda tem um certo nível de proteção de efeitos mais intensos, porque a absorção ela é mais lenta, certo? Mas elas podem ser, inclusive podem ser desmanchadas e aspiradas, o que faz delas muito mais perigosas. E a pior opção é o cristal, que pode ser fumado, e daí essas drogas elas se tornam mais potentes que o crack. Aí é uma bomba relógio mesmo, né? Clarice, eu quero mostrar aí uma reportagem, porque é muito raro, a imprensa, inclusive, também tem um desconhecimento geral na população. A gente vai mostrar o site da revista Trip, porque eles conseguiram sintetizar, usando o termo, né, em 2 páginas, algumas questões a respeito do MDMA. E, principalmente, fizeram um recorte em relação às mulheres, né? E aí eles falam o quanto as mulheres estão mais propensas a terem algum tipo de efeito e principalmente até parar em emergências, né, buscar esse tipo de tratamento, porque essa substância, então, ela age de uma forma diferente no corpo feminino. Eu queria saber se você sabe disso e por que isso acontece. Olha, qualquer substância, principalmente o álcool, ele tem efeitos nocivos piores em mulheres. Tá? Então, o corpo feminino ele tem uma absorção diferente de qualquer substância psicotrópica e principalmente o álcool, né? Então, se a gente considerar que tem sim a possibilidade dessas substâncias terem interações hormonais e terem efeitos mais intensos em mulheres, isso fica ainda potencializado considerando que, de forma geral, o álcool é misturado nessas brincadeiras. As pessoas muito comumente, sem conhecimento, usam o álcool junto, o que é perigosíssimo, porque o álcool é um sedativo, ele é um depressor, essas drogas são estimulantes. Então, o uso concomitante de álcool faz com que fique muito maior o consumo, a quantidade consumida fica muito maior, porque o álcool ele inibe o poder do estimulante e o estimulante inibe o poder do álcool. Então, sem falar na questão da desidratação, né, Clarice? Sem dúvida, faz com que toda a experiência seja muito mais arriscada, e para meninas isso é ainda mais arriscado, porque os limiares de intoxicação da mulher são muito menores, ou seja, com menos droga a gente tem mais efeito, né? Então, os riscos se multiplicam entre meninas. E principalmente isso que você alertou, né, já bastante, de uma maneira muito clara ali no início, que é muito caro. Então, o que a pessoa está consumindo não é MD, é qualquer outra coisa que não seja isso, né? Eu queria Desculpa, por favor. Apreensão mostrando. Desculpa. Inclusive, existem dados de apreensão mostrando que é muito difícil com que as apreensões feitas no Brasil sejam, de fato, testadas aprofundadamente. Geralmente, se assume que se é um comprimido, é bala, é êxtase. Um dos poucos momentos que a polícia fez uma testagem mais aprofundada de uma quantidade gigantesca de droga apreendida, não existia nem traço de MD em nenhuma das pílulas apreendidas. Tinha sais de banho, que é a mefedrona, que é um estimulante também muito potente. Tinha maconha sintética, que é uma droga muito perigosa, que está entrando no lugar desses outros estimulantes sintéticos, que não tem mais nada a ver com a maconha original, a planta. O THC da maconha sintética, eles acabam entrando também nesses comprimidos. Ou seja, é uma quantidade de mais de 100 moléculas de estimulantes que não tem nenhuma relação com o MD ou MDMA. Tá bom, Clarice Madruga, pesquisadora lá da Unifesp. O bom é a gente estar atento, né, e sóbrio com tudo isso que está acontecendo nesse mundo, né? Brigadíssima por suas informações aqui, viu? Disponha, foi um prazer. Bom, o prazer foi nosso. Então, se você quiser rever essa ou outras entrevistas, vai lá no futuraplay.org e ajude também a fazer circular essa informação. Cola no Futura que você vai estar bem informado, viu? Até uma próxima.